Hoje nós vamos falar de Jonas, o que todos chamam de o profeta fujão, não é verdade? Jonas, o profeta fujão, aquele que foi chamado por Deus para determinada obra, mas não quis fazer, resolveu fugir para Tarsis, mas não teve jeito, ele teve que voltar, ele teve que fazer, porque quando Deus nos chama, nós precisamos atender o chamado do Senhor. Nem que para isso seja necessário passar por alguns lugares. Feche os seus olhos. Ore. Fala com o Senhor Jesus. Pergunta ao Senhor essa noite qual é o teu chamado. Pergunta ao Senhor o porquê dele ter te criado. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor me criou para uma obra específica, mas para qual obra foi essa? E se você já sabe o porquê do nosso Deus ter te criado, se você já sabe qual é o chamado que Deus tem na sua vida, peça ao Senhor essa noite que Ele possa reavivar essa chama, para que você possa desejar cumprir o chamado do Senhor Jesus, querer trabalhar na obra do Senhor Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor nos criou por amor, o Senhor nos criou para a Sua adoração, o Senhor nos criou porque o Senhor nos ama de uma maneira inconfundível, Deus, e nós Te glorificamos por isso, e nós declaramos que o nosso objetivo é ouvir do Senhor, mas também nos doar ao Senhor Jesus, nos entregar ao Senhor Jesus como flecha nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada, para que almas se convertam ao Senhor Jesus, porque nós sabemos, Deus, que todos nós fomos chamados pelo Senhor para pregar a Tua palavra. Quando o Senhor nos falou, ide, pregai o Evangelho, o Senhor estava nos dando um chamado, e nós recebemos esse chamado do Senhor essa noite. Mas abra, Deus, o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós possamos entender e perceber o quanto o Senhor nos quer trabalhando para Ti, Deus. Que nós possamos escolher os lugares certos para que o Teu chamado seja cumprido na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra em Jonas. Nós vamos começar do capítulo 1. Jonas, ele foi chamado por Deus para uma grande obra, mas ele não queria ir. Jonas, ele não queria cumprir o chamado de Deus. E assim como Jonas, muitas vezes nós sabemos que temos um chamado, mas não queremos ir. Não queremos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Andamos por outros lugares que não foram os lugares determinados pelo Senhor Jesus. O Senhor determinou que Jonas fosse para Nínive, mas ele não quis. Ele não quis, ele preferiu fugir e ir para Tarsis. E essa noite, querido, eu te pergunto, qual é o lugar que você tem ido? Será que você tem ido para onde o Senhor Jesus te chamou para realizar uma obra? Será que você está no lugar certo? Será que você tem feito a obra certa? Será que você tem cumprido os passos que o Senhor determinou para que almas, para que vidas se convertessem a esse Deus? Hoje eu vou falar de 3 lugares. 3 lugares que às vezes nós preferimos estar. 2 desses lugares não acontecem o chamado do Senhor. Em um acontece o chamado do nosso Deus. E Jonas passou por esses lugares. Jonas, no lugar de ir para o lugar do chamado, ele preferiu ir para outros 2 lugares. Nestes lugares, às vezes, estamos nós. Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido, o primeiro lugar onde Jonas estava, e nós muitas vezes nos encontramos, é no navio.
Jonas, ele desceu a Jope, viu que existia um navio que iria para Tarsis, que o levaria para longe, acreditava ele, da presença do Senhor Jesus, e ele pagou. Ele preferiu estar naquele navio que o levava para longe do que ir para Nínive e cumprir o chamado de Deus. E quantas vezes nós entramos nesse navio, mas colocamos nele outros nomes? Colocamos nesse navio que Jonas acreditava que o afastava da presença do Senhor Jesus, o nome de trabalho. Quantos aqui entram no navio do trabalho e navegam para longe da presença do Senhor Jesus? Nunca tem tempo. Não dá tempo de cumprir o chamado do Senhor Jesus. Não dá tempo de fazer a obra do nosso Deus. Quantos de nós colocamos nesse navio que levaria Jonas para longe da presença do Senhor o nome de faculdade, de escola? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso estudar. Eu estudo à noite, eu não tenho tempo para ir na igreja nenhum. Mas você não pode buscar o Senhor na sua casa? Você não pode buscar o Senhor Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, quando você não está presente aqui? Você não pode separar um tempo da sua vida, do seu dia, para glorificar e cumprir o chamado do Senhor Jesus? Quantos de nós colocamos o nome do nosso navio de casa? Nossa, mas eu fico tão pouco na minha casa. Eu tenho que arrumar minha casa. Eu preciso descansar. Minha casa está uma bagunça. Não dá tempo para eu ir na igreja, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho roupa para lavar. Ou eu preciso deitar um pouquinho. Ou eu tenho que cuidar. Essa parte quebrou, eu tenho que ir lá arrumar. Eu tenho que plantar isso, eu tenho que tirar aquilo. Quantos de nós navegam para longe da presença do Senhor Jesus com a desculpa de que precisamos cuidar da nossa casa? Quantos de nós navega no navio das amizades? Preferem estar com os amigos, com aqueles que às vezes não glorificam o Deus que nós glorificamos, através de um momento de lazer ou de qualquer outra coisa, e coloca nesse navio a culpa de não cumprir o chamado de Deus. Mas Jonas, quando desceu a Jope, ele pagou para entrar naquele navio. E muitos de nós pagamos para entrar nesses navios. Pagamos o preço para ter um trabalho, pagamos o preço para poder estudar, pagamos o preço para ter uma casa, pagamos o preço para constituir amigos, mas não pagamos o preço para cumprir o chamado do Senhor Jesus. Jonas tirou dinheiro do bolso para se afastar da presença do mestre. E muitas vezes nós preferimos tirar dinheiro do bolso para estar longe da presença de Deus, do que dobrar os nossos joelhos e conversar com o mestre e cumprir o chamado do Senhor. É muito mais fácil, meus irmãos, pegar um salário e viajar e ir para longe, onde você não conhece ninguém, do que pegar 10 reais do seu bolso e abençoar uma vida que às vezes está precisando de alguma coisa. Não é? É muito mais fácil. É mais prazeroso. Qual tem sido o seu navio? Será que você tem estado nesse lugar por onde Jonas passou? Será que você tem colocado e pago um preço para estar longe da presença do Senhor Jesus? O segundo lugar que Jonas preferiu estar a cumprir a palavra do mestre foi na barriga do peixe. Jonas preferiu estar na barriga do peixe do que cumprir a promessa de Deus. Às vezes você vai falar comigo assim, aí não, Jeane. Jonas, ele não preferiu estar na barriga do peixe. Jonas caiu no mar e o peixe o engoliu. Se você prestar atenção no capítulo 1, você vai ver que durante a passagem de Jonas por aquele navio, a tempestade foi muito forte. E aquelas pessoas que estavam dentro do navio, elas serviam a outros deuses. Porque no capítulo 1 fala que cada um começou a clamar ao seu Deus para que aquela tempestade acabasse. E o chefe, o capitão do navio, quando ele desceu, ele viu que Jonas estava dormindo. E ele falou assim, mas por que você está dormindo? Por que você não está acordado? Clamando para o seu Senhor poder nos tirar também dessa tempestade. E as pessoas começaram a indagar por que Jonas estava ali. E eles resolveram lançar sorte.
E em quem caísse a sorte era o culpado daquela tempestade. E a sorte caiu em Jonas. E eles perguntaram para Jonas: o que você fez para tudo isso aqui estar acontecendo? E Jonas falou que ele estava desobedecendo a uma ordem de Deus. E que se eles quisessem que aquela tempestade acabasse, eles tinham que lançá-lo ao mar, assim como fizeram com tudo que estava lá dentro. Jonas falou para as pessoas que estavam naquele navio: olha, se você quiser que essa tempestade acalme, vai ter que me lançar no mar. Jonas preferiu estar na barriga do peixe do que cumprir o chamado de Deus. E aquelas pessoas não queriam lançar Jonas. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqueles homens ainda tentaram remar e levar aquele navio à terra para não precisar lançar Jonas, mas não teve jeito. A fúria do vento e do mar foi intensa e eles tiveram que lançar Jonas ao mar. E Jonas preferiu estar aqui, dentro da barriga de um peixe, do que cumprindo o chamado do Senhor. Jonas, ainda no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E continuando no capítulo 2, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. No capítulo 2, no versículo 2, Jonas compara o ventre daquele peixe com o ventre do inferno. Jonas diz: do ventre do inferno gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Muitos de nós, em vários momentos da nossa vida, preferimos estar no meio do inferno, no ventre do inferno, do que cumprindo o chamado do Senhor Jesus. No versículo 5, Jonas diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Jonas, além de considerar que estava no ventre, no meio do inferno, ele falou que aquilo ali era como o próprio abismo cercando ele. Jonas se sentiu sozinho, Jonas se sentia desamparado, Jonas estava triste, mas muito mais do que tristeza, Jonas estava desesperado, porque é assim que uma pessoa no abismo fica. Se você joga uma pessoa de um buraco onde não há saída e ela olha para todos os lados e ela só vê aquele abismo, o desespero, a ansiedade toma conta daquele coração. E quantos de nós nos encontramos nessa situação? Rodeados pelo abismo, como Jonas estava no meio do inferno, em meio a desespero, em meio a ansiedade, em meio a tristeza, em meio a solidão. E mesmo assim, preferimos estar no ventre do peixe, no ventre do inferno, rodeado de abismo, do que cumprir o chamado do Senhor Jesus. Jonas estava na barriga do peixe, no ventre do peixe, por opção. Às vezes você fala assim: não foi opção, porque o capítulo fala que Jesus mandou um peixe para tragá-lo. Mas se Jonas tivesse ido cumprir o chamado do Senhor Jesus, tudo isso não teria acontecido. Ou seja, ele escolheu. Ele poderia não saber que seria aquilo, mas ele escolheu estar longe da presença do Senhor. Querido, a única coisa que nós vamos encontrar longe da presença do Senhor é isso: é o ventre do inferno.
Se você corre do chamado de Deus, se você está tentando fugir do lugar onde o Senhor Jesus te chamou para estar, se você está tentando fugir da presença do Senhor Jesus, se você está tentando fugir daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, eu quero falar para você que a única coisa que você vai encontrar é o ventre do inferno. A única coisa que você vai encontrar é o abismo. A única coisa que você vai encontrar é o desânimo, é a solidão, é a tristeza, é a ansiedade. Foi o que Jonas encontrou quando ele saiu da presença do Senhor, quando pensou ele estar enganando o próprio mestre. E às vezes nós, assim como Jonas, achamos que estamos enganando o mestre. Achamos que Deus acredita nas nossas desculpas. Achamos que Deus acredita nesse monte de navio que nós colocamos, a igreja, o trabalho, a casa, os amigos. Achamos que Deus leva a sério. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu não tenho tempo. Querido, muito mais que isso. Muito mais do que a sua boca fala. Deus sabe o que está dentro de você. Aquilo que você acha que está tão escondidinho, aquele sentimento que você mesmo tenta ocultar, o Senhor Jesus sabe. Aquilo que ainda não entrou no seu coração, o Senhor Jesus sabe. Não perca tempo. Não perca tempo tentando dar desculpas para o mestre. Não se afaste da presença do Senhor Jesus. Não se afaste do chamado de Deus para a sua vida. Esteja no lugar onde o seu chamado irá se cumprir. Talvez você está pensando assim, mas eu não tenho chamado nenhum. Querido, todos nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor Jesus. Todos nós fomos chamados para dar testemunho daquele que morreu na cruz por nós. Todos nós fomos chamados para ganhar almas, para saquear o inferno e encher o céu de vidas salvas. Todos nós fomos chamados para isso. Não adianta você estar na sua cadeira e ficar pensando assim, mas eu não. Todos nós fomos chamados. Não importa se você acha que você não. Eu estou afirmando para você que você sim. E não sou eu com a minha boca, é a palavra de Deus quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem um chamado, você tem um chamado a cumprir, e o Senhor Jesus, Ele quer ver esse chamado acontecendo na sua vida. O nosso Deus, Ele quer te tirar desse navio. O nosso Deus, Ele quer te tirar do ventre do inferno. O nosso Deus quer te tirar da barriga do peixe. O nosso Deus quer te tirar dessa ansiedade, dessa tristeza, dessa solidão, e quer te levar para um lugar onde o chamado dEle irá se realizar na sua vida. E esse lugar é a presença real do Senhor Jesus. É isso que o nosso Deus quer e pode fazer com você. Mas você precisa entender, assim como Jonas entendeu. Quando ele estava no ventre do inferno, em meio ao abismo. Se os irmãos forem ler o capítulo 2, o capítulo 2 é uma oração. Jonas vai falando: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Olha o que Jonas fala nesse versículo. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ou seja, quando ele estava morrendo. Ele falou: Senhor, quando eu estava morrendo, quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor. Se nós fôssemos olhar com esse olhar carnal, a gente pensava assim: nosso Deus, o homem passou isso tudo e ele teve coragem de falar com Deus, que só se lembrou de Deus quando ele estava morrendo. Ele foi verdadeiro, mas mais do que isso, ele se lembrou. Querido, isso para Deus é muita coisa. O que o nosso Deus quer é que você lembre, pense, viva Ele a cada instante da sua vida. Jonas estava quase morrendo, ele se lembrou do Senhor, e quando ele se lembrou do Senhor, ele teve a certeza que a oração dele estava sendo ouvida. E no versículo 10, o Senhor disse: falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca.
deu vida novamente a Jonas. E o Senhor quer fazer isso com você essa noite. O Senhor, essa noite, se você tomar a sua posição de cumprir o chamado, o Senhor, Ele vai ordenar que o mundo te vomite. O Senhor, Ele vai ordenar que Satanás abra a boca e tire você do meio do inferno e traga você para a presença do Senhor Jesus. O Senhor, Ele não foi lá, Ele não abriu a boca do peixe, Ele não enfiou a mão para tirar Jonas, Ele deu ordem. Ele falou: você vai abrir a sua boca e vai vomitar Jonas. E vai ser assim com você. Se você quiser tomar postura, Deus vai fazer com que o mundo te vomite, com que o diabo te vomite, e você venha sujo, fedendo para aqui, mas não importa, é aqui que a presença do Senhor Jesus vai te acompanhar e você vai realizar o chamado do Senhor. Creia nisso, creia. O terceiro lugar, e eu coloquei assim quando eu estava falando, quando eu estava fazendo, mas existe um terceiro lugar, é Nínive. Um lugar que você pode ir direto. Se você não quiser passar pelo navio, se você não quiser passar pela barriga do peixe, você pode ir direto para Nínive. Mas se você já tiver passado pelo navio, já estiver na barriga do peixe, você também pode ir para Nínive. Se você estiver só dentro do navio, ainda há tempo de voltar e ir para Nínive. Se você ainda está vivo, há tempo de ir para Nínive e cumprir o chamado do Senhor Jesus. Nínive é o lugar do chamado. Foi ali em Nínive que o chamado de Deus para Jonas se cumpriu. E eu quero falar para você, eu não sei onde é a sua Nínive. Eu não sei onde é. Eu não sei onde o chamado do Senhor Jesus vai se realizar. Se é na sua rua, se é na sua casa, se é dentro da igreja, se é no seu trabalho, eu não sei. Mas eu sei que hoje você pode encontrar o lugar do teu chamado. O lugar onde você verá a mão do Senhor sobre a sua vida te acompanhando. Jonas foi a Nínive cumprir o chamado de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado específico. Eu não sei para que Deus te chamou de uma forma singular. Mas seja qual for, eu quero falar para você: não escolha estar mais no navio, não escolha estar mais na barriga do peixe, escolha ir direto para o lugar do chamado e cumprir a palavra do Senhor para a sua vida. E se você hoje, meu querido, hoje, se você veio e você entendeu que é necessário cumprir o chamado do Senhor Jesus, eu vou te convidar a ficar em pé, como um grande guerreiro, como um grande soldado de Cristo, porque não tem como cumprirmos o chamado do Senhor sentado, não tem como cumprirmos o chamado do Senhor deitado. É necessário levantarmos, é necessário colocarmos, vestir as nossas armas e ir à luta e cumprir o chamado do Senhor. Eu convido o Ministério de Louvor para vir à frente, para adorar o nome do nosso Deus, que é fiel, que é santo, que é todo poderoso e que te chama como um grande exército de Cristo a ir para o lugar do chamado. Querido, enquanto ele se posiciona, feche os seus olhos, pergunte ao Senhor, fala: Deus, qual é o chamado do Senhor na minha vida? Você sabe que de uma forma geral todos nós fomos chamados para pregar do Senhor Jesus. Mas talvez você ainda quer mais. Eu quero almas, eu quero ganhar almas, mas eu ainda quero mais. Se é que existe algo mais lindo do que ganhar almas para o Senhor Jesus, pergunta para o Senhor Jesus essa noite. Pergunta para o nosso Deus: qual é o teu chamado? Pergunta para o Senhor Jesus o porquê dele ter te criado. Se você está na barriga do peixe ou se você está no navio, peça ao Senhor Jesus essa noite que ele dê ordem a esse peixe para te vomitar, para que você possa ir e cumprir o chamado do Senhor Jesus na sua vida. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de não ser chamado mais como um profeta fujão, mas de ser chamado como um profeta de Deus, como um profeta que encontrou o chamado de Deus para a sua vida.
Aleluia, Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Porque nós sabemos, Pai, que não existe outro. Que o Senhor é único, que o Senhor é poderoso. Deus, nós estamos aqui essa noite porque nós queremos cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos que o Senhor faça em nós servos fiéis do Teu nome. Nós queremos que o Teu chamado aconteça. E nós pedimos isso ao Senhor essa noite. Senhor, não importa se nós estamos no navio, se nós estamos na barriga do peixe. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, nos dê a oportunidade de voltarmos. Nos dê a oportunidade, Deus, de cumprirmos o Teu chamado, de fazermos a Tua obra. Porque o que nós queremos, Deus, é Te adorar. O que nós queremos é ir além. O que nós queremos, Deus, é glorificar o Teu santo nome. O que nós queremos é cumprir o ID do Senhor Jesus. É isso que nós queremos essa noite. Querido, enquanto o ministério vai solando, eu convido você, mas eu quero aquelas pessoas que realmente querem sair da barriga do peixe. Aquelas pessoas que realmente querem sair do navio. Não venha porque outro veio. Não venha porque você acha que é bom vir. Venha porque você quer cumprir o chamado do Senhor Jesus na sua vida. Se você for essa pessoa, venha à frente. E os líderes vão estar orando por você. Vão estar estendendo a mão sobre a sua cabeça. Vão estar determinando sobre você a profecia do Senhor Jesus. Eu convido os líderes de célula, os obreiros, a virem, abraçarem essas pessoas e determinarem o chamado de Deus sendo cumprido sobre a vida delas. Porque são pessoas que querem vencer. São pessoas que, assim como Jonas, passaram por dificuldade, tentaram se afastar, mas que querem vencer, que querem cumprir o chamado de Deus. Aleluia, Pai. Nós te glorificamos. Abra sua boca, comece a falar com o Senhor Jesus. Comece a orar, comece a clamar. Comece a declarar a santidade do nosso Deus. Comece a falar para o Senhor Jesus o quanto você precisa dEle. Comece a falar para o Senhor Jesus o quanto você o ama, o quanto você quer sair dessa situação, o quanto você quer vencer e cumprir aquilo que Ele tem para você. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Oh, yeah. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Oh, queremos viver o Teu chamado, Pai. Tu és o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma grande obra. E nós estamos aqui dispostos a trabalhar para o Senhor. Aleluia, Deus. Tu és santo, Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. É esse o Deus que nós servimos. Querido, tem uma música que o refrão dela fala assim: viver teu chamado, negar minha história, ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto, aceito teu chamado. Aceito o chamado do Senhor Jesus essa noite.